Durante muito tempo contaram a mesma história, que o nordestino sempre partiu por falta, que chegava trazendo só necessidade. Mas cidades não crescem apenas com carência, crescem com trabalho, com convivência e com cultura. Pirassununga não foi construída apenas por quem nasceu aqui, mas também por quem decidiu ficar. Uns levantaram paredes, outros levantaram famílias e alguns levantaram som. Porque antes de existir memória escrita, existiu música. O Forró Matutos é muito mais do que música, né? É uma família em torno da música nordestina. E desde 2020 que a gente vem com esse projeto, iniciou-se em Aracaju, Sergipe, e chegamos em 2023, e desde então fomos muito bem acolhidos na cidade, por pessoas maravilhosas, por toda a região na realidade, onde a gente começou um trabalho de divulgação da cultura nordestina através do forró. O Sudeste, imagina-se que, por ser um local onde nós temos várias culturas, né, porque o Brasil todo se encontra em São Paulo e no interior de São Paulo, num primeiro momento a gente imaginou que não fosse tão forte o forró como é. Assim, tem uma colônia nordestina muito grande e as pessoas do Sudeste também, que muitos deles são descendentes de nordestinos, eles amam o forró. Então, assim, vale salientar que aqui em Pirassununga nós temos uma comunidade muito grande nordestina. E as pessoas, assim, nos acolheram de forma muito afetuosa, muito respeitosa, acolheu toda a família e eu sempre buscava uma cidade onde a gente tivesse esse sentimento de pertencimento, né, de que você realmente faz parte de uma comunidade, de uma sociedade. E aqui em Pirassununga a gente encontrou isso. A gente foi muito bem aceito, as pessoas nos contratam para aniversários, para todos os tipos de eventos particulares, né? Na cidade a gente tem um apoio aqui de várias das casas da cidade que nos contratam os nossos shows, entendeu? E os músicos aqui da cidade também nos acolheram de forma maravilhosa. Nos indicam para eventos, nos indicam para todo tipo de acontecimento na cidade. Os nossos amigos músicos nos indicam. Muitos deles tocam com a gente como convidados. Então há uma interação muito grande na cidade. Em todos os lugares, as pessoas são unânimes em chegar para a gente, poxa, que legal, agradecer por a gente estar ali levando essa música, né? E o sentimento que fica justamente é esse, é um sentimento de, primeiro, gratidão a Deus pela oportunidade de estar em família, levando a nossa mensagem através do forró. Na minha concepção, enquanto o forró estiver sendo tocado e tocando os corações das pessoas, o Nordeste pulsa em todo o Brasil, em especial em Pirassununga, porque Nordeste é isso, Nordeste é alegria, Nordeste é música, é gastronomia, é cultura. Continuar em Pirassununga e nessa região tocando forró significa deixar um legado para que as próximas gerações tenham a oportunidade de difundir ainda mais essa cultura e avançar ainda mais, para que outros tenham a oportunidade de conhecer, de usufruir de toda essa cultura nordestina através do nosso forró e também uma forma de agradecimento a toda Pirassununga por tão bem nos acolher e por tão bem nos dar a oportunidade de fazermos parte dessa comunidade, dessa sociedade.
A música sempre chega primeiro. Ela abre caminho para o pertencimento. Quem escuta, começa a entender. Quem dança, começa a participar. Aos poucos, a cidade deixa de ser destino temporário e vira lugar de vida. Há quem venha a trabalho e há quem acabe ficando por escolha. Eu sou um potiguar. Eu nasci na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Minha vida, procurei sempre me esforçar, estudar, me qualificar. Então, eu tinha um sonho. Qual era o sonho? Eu queria servir a Força Aérea. E eu fui classificado para Pirassununga para atuar aqui na Academia da Força Aérea como mecânico de avião. Então, passou sim pela minha cabeça, eu chego aqui nos anos 90, precisamente em 96, passou sim pela minha cabeça de ficar aqui uns 4, 5 anos, adquirir experiência, porque a Academia da Força Aérea é um centro de excelência, não só para a aviação, mas para a área de intendência, área de infantaria, mas no que tange a mim. Na área de aviação seria um currículo muito bom, um portfólio muito bom, do tipo, esse mecânico passou pela equipe de manutenção da Academia da Força Aérea. Local esse onde cedia também o Esquadrão de Demonstração Aérea, a famosa, né, Esquadrilha da Fumaça, que é um sonho de todo mecânico, querer fazer parte daquela super equipe. Então isso serviria de portfólio. Então esse foi o principal motivo que acabou me trazendo aqui para Pirassununga, nessa experiência de 5 anos que acabou virando mais tempo. Dá saudade? Claro que dá, né? O pessoal até brinca, muita saudade da minha terra, né? Então tem vários rincões do Brasil que você tem vários militares que sentem realmente vontade de voltar. Aí você imagina, com todas essas questões climatológicas que acaba gerando uma fuga, né? Porque a partir do momento que você está no local, que o clima que chove pouco, que é difícil investimento, difícil implantar, é natural que ocorra uma migração, né? Então você teve uma gama muito grande de nordestinos que vieram aqui para São Paulo. A gente tem que sair daquele estereótipo das famílias sofridas, de seca, de ser pedinte, que é um povo miserável. Não, é um povo que tem uma cultura muito forte, é um povo muito resiliente, né? A minha adaptação foi relativamente fácil, apesar de que assim que a gente chega num determinado local, a gente faz uma espécie de análise de cenário, né? E a gente busca alguma coisa que possa impactar na nossa permanência ali. Pô, será que eu vou ser bem recebido? Será que eu vou ser bem acolhido? Essa é um diferencial que a cidade tem. A cidade consegue acolher e receber bem as pessoas. Se bem que, assim que eu chego aqui em Pirassununga, adaptando aquilo outro, já inserido no contexto da cidade, pouco tempo depois, encontrei uma pichação, né, que fazia um certo conceito de bairrismo, onde dizia, eu lembro mais ou menos que era no centro da cidade. Eu creio que seja perto de um antigo mercado que havia um prédio que estava, ou uma casa que estava sendo já antiga, desocupada, e havia uma inscrição nessa parede: fora nordestinos, vocês estão tomando os nossos empregos, né? Então, me chamou a atenção, não foi nem pela mensagem em si, porque eu estava aqui de forma institucional, não afetou a mim. Eu não sei até que ponto isso afetaria hoje, mas eu creio que aquilo foi uma coisa pontual, foi uma coisa do passado. O que interessa hoje é a grande satisfação que eu tenho em estar morando na cidade de Simpatia, né? Convivendo com o povo curimbatá, que eu comecei a imersão na cultura da cidade, e hoje eu me sinto muito mais pirassununguense, né? Mesmo não tendo o título, sendo de fora, mesmo não tendo o título de uma questão de mera formalidade, mesmo não tendo o título de cidadão pirassununguense, eu me sinto cidadão pirassununguense, porque fui extremamente acolhido aqui nessa cidade. Dona Adriana Medeiros, o amor da minha vida, né? Uma pessoa muito importante nesse processo, né? E curiosamente acontece com ela o que aconteceu com a mãe dela, né? A mãe dela, pirassununguense, conhece um militar, não por acaso, também da Academia da Força Aérea. Tem uma questão antropológica que diz o seguinte: normalmente o homem morre onde a mulher nasce.
Isso é uma questão antropológica. Há situações e peculiaridades diferentes? Quase que não sai a palavra. Ah, sim, mas normalmente é isso. Então existe um acolhimento, o fato da família estar aqui, né? Isso ajuda, isso gera pertencimento, né? Eu saí do Nordeste, mas o Nordeste não saiu de mim, não, entendeu? Então, eu gosto de cuscuz com ovo? Sim! Eu gosto de baião de dois? Sim! Eu gosto de todos os peixes possíveis e imagináveis? Sim! E a dona Adriana, ela gosta de fazer muqueca de peixe, as coisas da Bahia. Então é isso. Se você me perguntar, você está inserido ou se isso é relevante, se a tua história se confunde um pouco com a história de Pirassununga, acho que sim. Tem muitas bandeiras aí que hoje a gente vê aí. Eu fiz parte dessa história. A gente tem que, não é soberba, é questão de consciência, do tipo, como é que você pode tornar o teu país melhor? Educação, cortesia, elegância, respeitar as pessoas indistintamente pelas suas escolhas. Escolha sexual, escolha religiosa, escolha partidária. Não entre nessa esfera. Pelo contrário, respeite essas pessoas. Elas têm muito a te ensinar. Elas têm muito a nos ensinar. Eu, particularmente, aprendo muito com todas essas pessoas. Como diria o poeta, pertencer não é abandonar a origem. É aprender a plantar memória em outro chão. E quando a memória cria raiz, ela floresce em festa. Há tradições que viajam quilômetros, atravessam sotaques e acordam cidades inteiras. Às vezes não é o galo no seu terreiro, mas ainda assim ele canta. E quando canta, anuncia que a cultura encontrou casa. Ana Bonfim é uma pernambucana arretada. Gosta de samba, gosta de frevo e mais outras coisas. Tanto que quando cheguei aqui, pela transferência do meu marido, eu vim, ele era militar, foi transferido, eu de uma família muito grande, muito festeira. Cheguei aqui, caí na farra, brinquei muito, vim em 67 para cá. Então, quando foi em 94, já de brincar muito aqui com os carnavais, que eu gostava, aqui tinha carnaval bom, hein? Tem ainda, o Pinto do Meio-Dia. Então, eu idealizei o Pinto do Meio-Dia para receber a rainha e o rei Momo, que não tinha nenhuma manifestação. Aí eu inventei o Pinto do Meio-Dia, foi um fracasso. O primeiro ano, o jornal saiu dizendo que era pinto de chocadeira, um monte de coisa, mas eu não desanimei não, toquei pra frente. Aí no outro ano já tinha mais os gatinhos pingados e tiveram muito mais gente antes. Agora tá retornando. Conforme a secretaria, ele vai ou não vai, né? Então, o que é que eu gosto? De vir, assistir. E fico muito feliz, porque além desse bloco, não é um bloco. O Carnaval Pinto do Meio-Dia é uma manifestação carnavalesca. Ele não é um bloco que ande pela rua, nem nada. Então, da minha casa saiu, em 74, antes do Pinto do Meio-Dia, saiu o Bloco do Sujo, que foi o primeiro desse que está aí. Já tiveram antes de eu chegar aqui, que tem gente que diz assim, mas o bloco do Sujo não é de Ana Bonfim. Não é mesmo. Foi da criançada que me pediram para eu organizar, mas saiu da minha casa. O primeiro desses daí. E hoje está aí com 54 anos, quase. Eu sinto que vale a pena você, não é sonhar, é fazer. Você sonha, mas não faz, não adianta. Então você vai e faz. Fracassei no começo da vez. Teve um pouquinho mais gente no outro, mas hoje é assim e já teve muito mais. Hoje eu tô com 92 anos, bem vividos. E tem alguém que pergunta assim para mim, dona Ana, o que a senhora fez para viver tão alegre todo o tempo? Primeiro a saúde, depois você peca bastante quando é jovem, que é para depois ficar pagando os pecados quando for velho. Eu acho que quando a gente faz e vai de encontro até muitos protestos, porque tinham outros blocos, mas a questão é que a gente tem a persistência
seja persistente e faça o que você tem vontade, sendo pro bem. Isso aqui é uma beleza, olha só. A criançada está se divertindo aí. O que é que teria hoje aqui? Olha, eu me sinto muito orgulhosa, porque inclusive quando eu fundei o bloco, ele era beneficente. Eu vendia as camisetas e dava nas entidades. Depois que eu passei para outras pessoas olharem e tomar conta, eu dei para eles fazerem do jeito que pudessem. Tinha uma amiga muito boa, muito alegre, e eu passei para ela o bloco para ela cuidar, levar ele para frente, que ela era mais nova do que eu. Mas infelizmente ela adoeceu, ela hoje não veio porque está doente. E por cargas d'água eu estou aqui, então eu vou continuar a vir, né? Olha, eu posso não ter trazido o Nordeste, mas eu sou uma nordestina que arresto ele. Aonde eu for, eu levo ele. E então tem umas poesias do Braulio Bessa que diz assim: sou nordestino com muito orgulho, sou nordestino com orgulho de ser. Eu quero que o povo lute com muita reza para acabar as guerras, viu, gente? Porque eu estou vendo chegando tão próximo de nós algumas coisas que realmente talvez eu não alcance. Mas tem as nossas famílias, os filhos das amigas. O nosso Brasil sempre foi tão carnavalesco. Fique com o carnaval, não fique com guerra. E que fique claro, nem todo nordestino chegou fugindo. Muitos chegaram escolhendo. Escolheram trabalhar, amar, casar, criar filhos. Escolheram participar da história de uma cidade que também passou a ser deles. Entre canções, uniformes e carnavais, não trouxeram apenas esforço, trouxeram identidade. O desenvolvimento de um lugar não se mede só em ruas e prédios, mede-se no que ele aprende a celebrar. Pirassununga cresceu com sotaques diferentes, e parte do que ela é hoje nasceu de quem decidiu permanecer. Não foi apenas migração, foi contribuição. E quando houver som, memória e festa, essa história continua sendo contada. Onde é que você vai arrumar a tua vida para gerar essa condição de pertencimento para o tal do ficar? Ficar é onde você promove perspectiva de acolhimento e de vontade de viver. Isso é o que faz eu continuar em Pirassununga.